ele fala que ele sugere que o Bolsonaro é o grande culpado por detrás de tudo, né? E ainda ele fala que todo mundo sabe quem é a serpente que pôs o ovo. Eu vou deixar claro aqui que todo mundo sabe, então eu vou dizer, porque de fato todo mundo sabe, presta bem atenção aqui. Você veja que ele chamou o Alexandre de companheiro, o Galípolo de meu pessoal. O Banco Central devia ser autônomo, mas é meu pessoal. Veja que ele falou que o Roberto Campos ele recusou a reconhecer o Banco Master. E hoje também saiu o resultado da auditoria do Banco Central que diz que o Roberto Campos agiu corretamente. E aí ele calunia o Roberto Campos só não, mas também o Paulo Guedes. Fala que os dois legalizaram o Master, a árvore genealógica do Master, como se alguma puta tivesse parido o Banco Master, e as falcatruas, ele calunia, ele já sentenciou. Veja, se existisse inquérito de fake news verdadeiro no Brasil, o Lula ele era o número 1 desse inquérito, porque ele é o maior mentiroso da história desse país. E eu vou passar para o Segré fazendo um comentário. O Segré, ele fala o seguinte, né? Ele fala que ele sugere que o Bolsonaro é o grande culpado por detrás de tudo, né? E ainda ele fala que todo mundo sabe quem é a serpente que pôs o ovo. Eu vou deixar claro aqui que todo mundo sabe, então eu vou dizer, porque de fato todo mundo sabe, presta bem atenção aqui. Se você está no carro, para. O Lula tem razão. Opa. Todo mundo sabe quem foi a serpente que pôs o ovo. A serpente que pôs o ovo foi a cobra da tua mãe e que a onça não fez o favor de comer. Companheiro Pavinato, não somente o problema está em chamar em companheiro o ministro da Corte Suprema, sino ele ter orientado a Alexandre de Moraes a como deveria proceder para se livrar dessa porcaria toda. Eu só posso entender que ele está falando para um grupo de pessoas que não tem uma capacidade cognitiva de interpretar que tudo isso é mentira. Nossa, mas você viu o entrevistador? Não, como então, é que o senhor sentiu indignado, sem sono? O que é isso? Agora, esse entrevistador só pode ter duas explicações. O cara está muito bem pago para fazer essa idiotice de pergunta, ou ele não entende nada com nada. Porque se fosse culpa de Bolsonaro, e aí, se tivesse um entrevistador coerente, perguntaria na boa: presidente Lula, me desculpa, quantas vezes o Bolsonaro se encontrou com Borcaro, fora da agenda? Por que os seus deputados e senadores não aprovaram a CPMI do Banco Master? Por que essas pessoas que o senhor está indicando, sendo do Poder Judiciário, não se identificam? Por exemplo, o próprio companheiro Moraes. Esse contrato, Pavinato, de 40 milhões, você está certo, foram pagos a mais, porque os 40 milhões foram somente em 2024. Se você junta com 2025 até a liquidação do Banco Master, foram mais 40 milhões, são 80 milhões no total. E aí vem outra pegadinha. A própria senhora Viviana Barsi indicou que aqueles voos, 8, 7 dos quais foram com a empresa de táxi aérea e uma não. E aí tem que ser investigado porque o avião de Fabiano Ceteu não está autorizado a trabalhar como táxi aéreo. Ou seja, quem entrou nesse avião foi convidado. E aí precisa explicação. Aonde? Por quê? Para quê? Ela disse que esses voos, que juntos, pelo valor do mercado, dariam R$1 milhão, foram deduzidos do contrato de prestação de serviço. Porém, a Receita Federal está confirmando que não. Todo mês foi pago a mesma quantidade, 3.642.000 e alguma coisa, até com centavos. E aí tem outra situação. Quando você emite uma nota fiscal, tem um desconto
retido na fonte, que para empresas de serviço chama PCC, nome ruim, 4,65%, que tem os deputados aprovem a CPMI, investiguem o Bolsonaro, o Guedes, o Campos Neto e todo o que você acha que teve culpa. E aí, para finalizar, nós vimos o André Mendonça juntando as duas pautas, que fala que o juiz não pode perseguir amigos ou não pode favorecer amigos, mas essa não é uma fala somente na Assembleia, ministro. Você tem que falar isso no plenário, porque tem um monte de gente que é colega do senhor que faz exatamente isso. Ajuda amigo e persegue inimigo. E aí, junto com outra fala do Fachin, que ontem, no Dia do Jornalista, falou que o jornalismo deve ser cuidado e deve ser independente, mas tem aquela falcatrua do processo do inquérito 4781, é esse? 781. 14 de março de 2019. O amigo do meu pai, revista Cruzoé, a partir daí o presidente do STF, sem provocação da PGR, faz o inquérito e passa o relator sem sorteio, e é Alexandre de Moraes. Com a mesma autonomia que Toffoli, sendo presidente do STF, abriu o inquérito, o senhor ministro Fachin, com a mesma autonomia, poderia fechar o inquérito. E queremos ver tudo que está dentro lá, porque defender o jornalismo no Dia do Jornalista, mas permitir que Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e um monte de outros use a sua criatividade contra a revista Oeste, aí o senhor não falou nada, só ontem. Então, gente, paremos de narrativa, porque agora a narrativa já não é mais do PT, agora é de parte do STF, com todo o respeito que o ministro André Mendonça, que eu valorizo demais, o Fachin não me parece muito fraco, mas esses discursos empolgantes, com palmas de pé, tem que ser dito no plenário, olhando no olho de outros ministros que estão fazendo exatamente o que vocês estão dizendo que não é para fazer. Agora, eu fico imaginando aqui, só faltou o Lula falar, Caivano, que quem estava trocando mensagem com o Vorcaro dia 17 de novembro, se bloqueou, não era o Bolsonaro. Sim, claro. Era o Bolsonaro preso, trocando mensagem com o Vorcaro. É uma coisa bastante ridícula. Cumprimento de cautelar isso, então, hein? Exato, nós temos que analisar isso. Ele não podia estar falando. E ainda mais hackeado ainda, porque ele estava usando o celular do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro estava usando. E aí você veja, né, toda essa movimentação já de blindagem. Vamos atacar o Cássio para não ter voto, para não investigar o Moraes. Você sabe qual é a desgraça? Sabe sim. A desgraça é que a nossa classe política não tem um projeto de Brasil, tem um projeto de enriquecimento próprio. E agora o STF, você vê também, todos eles, exceto o André Mendonça até o momento. Ninguém tem um projeto de Brasil. Porque se eu for chamar o STF de corte de fascistas acadêmicos sem cátedra, né, a exemplo do salazarismo português, pelo menos Salazar ele tinha um projeto de nação para Portugal. Agora esse conselho fascista que é o STF não tem nenhum projeto de nação, só tem projeto de enriquecimento próprio. Tem razão, Pavinato. E aí eu vou... Nem para ser fascista a gente presta. Exatamente. E aí eu vou te dizer, você tem razão não só por essa fala, mas por aquilo que você começou dizendo no programa, né? Tá tudo errado. Absolutamente tudo errado. Então que bom, né, que existem os Estados Unidos, continua sendo esse farol de democracia, embora alguns digam que pode se tornar uma ditadura, mas enfim... essa busca de bens do Daniel Vorcaro e das empresas ligadas a ele, ao seu CPF, ela vem num momento em que aparentemente há muito dinheiro espalhado pelo mundo e que o Vorcaro está preocupado, e eu vou fazer o link com o que pode vir a ser a delação do fim do mundo, né? Próprio de máfia, eu ainda anotei aqui, ó, é próprio de máfia e envolve, como você viu durante toda a apresentação dessa notícia, o tamanho do envolvimento. Vejam os nomes que eram pagos por Vorcaro: Meirelles,
o Lewandowski, Temer, Rueda, Guido Mantega. Olha a quantidade de elementos ligados à política brasileira e que estão enraizados naquilo que é chamado elite brasileira, Pavy. E que a juristocracia, que a gente sempre fala aqui, você enaltece o professor Manuel Gonçalves, ela é justamente a proteção dessa elite. Então essa elite passou a se proteger pelo que o Zanin chamou lá, e fez um estudo, defendeu sua tese, do lawfare, a lei utilizada para apenas os opositores políticos. E com isso foram extirpando os opositores e se mantendo no poder. Será que o Cristiano se arrepende de ter escrito isso aí? De jeito algum, acho que ele já fazia parte, ele já enxergava isso. É assim que eu vejo. Ele já sabia que ia ter o naco dele para poder chamar de seu. E é o que está acontecendo agora com o fato dele estar no STF. Dito isso, vamos falar da pesquisa do STF rapidamente. Finalmente... Já não é a primeira vez que isso acontece. Não. Né? Já teve no ano passado e o volume foi até maior. O STF ele continua sendo a maior ameaça à democracia. Exatamente. O que leva-nos a crer aqui, porque nós somos comentaristas, como você disse ontem, a entender que a população começa a enxergar a realidade. E eu dizia já há muitos anos, eu venho dizendo, né, tudo vai depender da opinião pública. Lá em 23, quando o 8 de janeiro aconteceu, e as pessoas ao nosso redor, e os envolvidos, Pavinato, Segré, nossa audiência, eles diziam assim, mas Caivano, está evidente que tudo isso foi armação. Olha, mas... evidente para nós que estamos aqui envolvidos é uma coisa, precisa ficar evidente para a opinião pública, para a grande massa, para a sociedade, porque é ela que promove essa mudança. A partir do momento da mudança da opinião pública é que outras mudanças podem vir a ocorrer. Então, eu vejo com bons olhos, embora a reputação de uma Suprema Corte em qualquer país seja muito ruim para a própria nação, afasta investimentos, demonstra que não há segurança jurídica para que empresários venham aqui investir, enfim, mas isso é bom para a nossa sociedade entender que é preciso uma mudança. Vamos falar do André Mendonça também, que merece o nosso crédito. Você usou ontem a metáfora de que ele pode ser aquela pessoa que demonstre que o STF vá deixando de ser aquela tremenda lata de lixo. Ele pode estar limpando literalmente essa lata de lixo para ela se transformar apenas numa caixa, como ela deveria ser, uma caixa hermética para resolver as questões constitucionais, né? E ele disse ali, a frase dele é que a sociedade, ou melhor, ele pergunta, né, e o que a sociedade espera de um servidor público? E Pavinato, a gente desde o começo do programa aqui, a gente sempre disse isso, né? Se espera basicamente que seja honesto e que pareça honesto. Aquilo que a gente usa a fábula aqui da mulher de César, não basta ser, tem que parecer, porque para a sociedade enxergar, e aí ligo de volta nessa pesquisa, para que a sociedade volte a enxergar o STF como uma Suprema Corte crível, com crédito, precisa parecerem honestos. Não dá para parecer honesto você viajando de avião à custa dos outros, à custa de pessoas que a sua mulher está defendendo, ou estaria, ou deveria estar defendendo, mas não está. Ele está sendo defendido por outro advogado. Não é a mulher dele que está defendendo. Então, tudo que aparece aqui é a sua frase. Está errado. E para finalizar, Campos Neto. E só antes de você falar do Campos Neto, não só, né, a